e eu falei que o Senhor me direcionou a um outro livro da Bíblia, uma outra passagem, um outro tema, mas que, claro, como tudo é interligado na nossa palavra, teria que se conectar de alguma forma. Então eu gostaria de focar no verso 8 do Salmo 124, que vai dizer assim: o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. A palavra que o Senhor direcionou a mim se encontra em Romanos. E, de alguma forma, mesmo não sendo do Salmo, você vai ver que vai se conectar com essa palavra. Porque tudo é pelo Senhor, tudo é Ele que faz, tudo é Ele que nos proporciona. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre Romanos capítulo 7, capítulo 6. Eu sei que para muitas pessoas, ao começar a ministrar, podem dizer, é um tema repetitivo, é um tema muito falado, mas a palavra do Senhor, ela é sempre nova. A palavra do Senhor, ela nunca fica velha, ela sempre será viva e eficaz, e sempre penetrará a alma de quem ouvir. Então, que em nome de Jesus, você tenha o seu coração aberto para o que a palavra do Senhor quer mexer dentro de você hoje, para o que a palavra do Senhor quer transformar dentro de ti essa noite, amém? Eu gostaria de começar a ler Romanos capítulo 6, verso 6, que vai dizer assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo, crucificado, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Deus me direcionou essa palavra principalmente pelo culto ser para os jovens. E essa é uma palavra que vai falar muito com os jovens, com toda a igreja, com todo o povo de Deus, mas principalmente com os jovens. Em Romanos 7, Paulo ele vai nos falar sobre a luta interna do pecado, de sentirmos a nossa carne e de sentirmos o Espírito Santo dentro de nós. E Paulo em Romanos 7, ele vai dizer assim, do verso 18 até o 20. Verso 18. A minha Bíblia ela tá uma versão um pouco diferente, mas os irmãos vão entender. Verso 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. 19. Pois eu não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. E o verso 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado quem vive em mim é que faz. Por muito tempo, irmãos, eu procurei na Bíblia porque eu não queria sentir a luta interna com o pecado. Eu não queria sentir o pecado dentro de mim. Então eu procurei, vasculhei a Bíblia, procurei sobre a cruz, mas você não vai encontrar na Bíblia que você é livre de sentir o pecado. Até o seu último suspiro em vida, você vai sentir o pecado batalhando com a sua carne e em agradar a Deus. Só que eu encontrei na Bíblia. Antes disso, foque que no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele descreve a luta interna com o pecado. E com a raça humana corrompida pelo pecado, todos no lamaçal do pecado, para um homem olhar para dentro de si e pensar: as minhas atitudes não agradam a Deus, o que eu sinto vontade de fazer não agrada a Deus. Para um homem ter esse entendimento, só esse entendimento vindo de Deus. Então essa parte na Bíblia, para mim, é uma das maiores provas de como o Espírito Santo de Deus é real. Porque se não fosse o Espírito Santo, esse homem, Paulo, jamais teria esse entendimento de que dentro dele há duas vontades, há um lado mau e há um lado bom. E você tem noção que o Deus do universo sabe todas as suas fraquezas. O Senhor sabe quando você tem vontade de fazer algo mal. O Senhor sabe quando você tem um desejo pecaminoso. O Senhor sabe todas as suas fraquezas. E Ele quis que elas estivessem aqui na palavra, para que você soubesse como você é compreendido de tudo que você sente. Mas como eu falei, você pode não ser livre de sentir isso, mas pela morte de Cristo na cruz, para sempre você foi libertado de ser escravo do pecado. Então, apesar de você sentir a luta interna, Cristo te libertou de ter que servir ao pecado. Cristo naquela cruz, Ele não morreu só para te dar o perdão, mas Ele veio no corpo igual ao meu, igual ao seu, porque é o corpo que você usa para pecar. E Cristo morreu naquele corpo, como diz Romanos 6, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E assim eu e você não servíssemos mais a esse corpo. Jesus nessa terra, Ele poderia ter usado dos olhos
para olhar mulheres, para cobiçar mulheres. Ele poderia ter usado de cada membro do corpo dele para pecar, mas ele não usou. Jesus não usou da boca dele para proferir maldade para ninguém. Jesus não usou das mãos dele para matar. Jesus não usou dos pés dele para ir a maus lugares. Mas ao contrário, Jesus usou de cada parte do corpo dele, de toda a vida dele, para abençoar, para curar, para salvar. Mas para que é isso? Para salvar eu e a você. Para salvar cada um que com seus olhos cobiçou mulheres e homens. Para salvar cada um que proferiu maldades ao outro, cada um que assassinou, cada um que roubou. Jesus morreu no corpo igual ao meu e ao seu, para nos salvar de ter que servir ao pecado. Então, irmãos, por favor, entenda essa verdade nesta noite. Você nunca vai ser livre de sentir a luta interna aqui dentro, mas você para sempre foi liberto de ser obrigado a servir ao pecado. Então, irmãos, além disso, o Senhor liberou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te dá a força que somente a lei, somente o papel não pode te dar. O Espírito Santo é aquele que te convence dos seus erros, aquele que abre os teus olhos espirituais. O Espírito Santo é aquele que te motiva dia após dia a continuar. O Espírito Santo é aquele que intercede por ti quando você não consegue orar. O Espírito Santo é aquele que entende e interpreta gemidos dos filhos do Senhor. O Espírito Santo é aquele que te diz que o Senhor está contigo. O Espírito Santo é aquele que cumpre a promessa de Jesus quando disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você tem o Espírito Santo para te ajudar nessa batalha. Você tem o Espírito Santo no teu interior, do teu lado, aquele que caminha contigo noite, dia e noite. Aquele que está contigo ao teu deitar, ao teu levantar. Aquele que está contigo na peleja. Aquele que está contigo na falta, na escassez. Aquele que está contigo no deserto. Aquele que está contigo na tempestade. O Espírito Santo. Aquele que estava com Jesus aqui nessa terra. Aquele que estava com Jesus no deserto. Quando Jesus, por mim e por você, passou 40 dias sem comer e sem beber nada. Por mim e por você. Irmãos, como diz no Salmo 124, verso 8: do Senhor veio o teu socorro e veio o meu socorro. Somente do Senhor. Satanás errou uma única vez e ele foi expulso da presença do Senhor e perdeu todos os benefícios que do Senhor ele tinha. Eu e você, nós erramos diariamente, todo mês, todo ano, toda a nossa vida, e ainda assim temos o Senhor. E é por isso que Satanás tem tanta raiva de você, porque ele errou uma única vez, enquanto eu e você erramos todo o tempo, e a graça do Senhor vai e te pega do fundo do poço, do pó e te ergue. E a graça do Senhor é aquele que faz do depressivo um pregador, aquele que faz do alcoólatra um missionário, aquele que faz do ladrão um grande homem de Deus. Esse é o Senhor e essa é a graça maravilhosa dele. Adore a esse Deus, adore o nome dele. Eu quero que, por favor, você possa tocar na sua mão. Toca nela. Eu pensei assim, quero saber quem vai fazer e quem não vai fazer. Eu só quero que você reflita a percepção do toque da tua mão. E toda vez que você tocar a tua mão, quando o seu coração sentir isso, você possa lembrar que foi nessa mesma pele, que embaixo tem veias, tem carne, tem ossos, nessa mesma pele, dessa mesma percepção que o teu Salvador sofreu. Ele veio aqui sendo filho de Deus, mas ele se desfez da tua glória. Mas ele deixou toda a glória dele e virou 100% homem. Então quando você toca em você, é o mesmo toque que Jesus tinha nele. É o mesmo toque que os soldados ao crucificarem sentiram. É o mesmo toque que aqueles pregos tocaram a mão dele. A mesma mão que a sua era a mão dele. Então ele, sendo inocente, foi rasgado, mutilado e morto por ti. Melissa, por que
Você quer nos entristecer? Não. Eu quero te alegrar, meu irmão, para que você saiba o quão amado você foi. A palavra do Senhor, Isaías, vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse castigo, ele te traz paz hoje em dia. É o castigo que garante a tua morada no céu. Como eu falei, Satanás perdeu. Enquanto Jesus diz para mim e para você: eu vos prepararei uma morada no céu, para que onde eu esteja, vós estejais comigo. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então eu e você temos uma morada no céu, garantida. Não por eu e você merecermos, não, mas porque é aquele que podia se beneficiar de todos os prazeres do mundo, de todas as belezas falsas do mundo, aquele que podia se beneficiar de tudo, negou e viveu aqui. O único ser humano que não pecou nessa terra, Jesus Cristo, por mim e por você. Jovem, pense nisso. Pense no que Jesus sofreu por mim e por você. E me diga: a tua alma, jovem, foi amada. Jesus passou isso também para salvar a sua alma da morte em vida. Quando você peca, você fica triste, você fica deprimido, você perde o brilho do seu rosto, você fica no teu canto. Por quê? Porque somente no Senhor você encontra descanso. Somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E fora dele não há descanso. E fora dele não há paz sobre a tua alma. Somente nele. Então, enquanto você pecar, enquanto você se deixar ser escravizado pelo teu corpo, já tendo alguém que morreu, já tendo alguém, o Senhor, que te deu a solução, a resposta, esse vazio permanecerá. Somente nele você encontra o seu descanso. Somente ele, como disse Jesus, a mulher de Samaria. A mulher de Samaria, pelo que podemos interpretar, ela já tinha tido 5 maridos. Não sabemos se ela era uma mulher que se prostituía, não sabemos, mas sabemos que ela já teve 5 maridos. E Jesus disse para ela: a água que eu tenho para te oferecer vai saciar toda a tua sede. Então eu não sei que sede alguém aqui pode ter. Eu não sei se é sede de carinho, de afeto, de amor. Eu não sei se é uma falta de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia. Mas a água que o Senhor pode te dar pode saciar toda a sede que você tenha. É uma água que somente nele você encontra. Você não vai encontrar essa água em nenhuma festa, em nenhuma balada, em nenhuma pessoa. Somente no Senhor. Então eu não sei do que você tem sede. Eu não conheço a sua história. Eu não sei se temos aqui um ex-alcoólatra. Eu não sei se temos aqui uma ex-prostituta, um ex-ladrão. Eu não sei. Mas o Senhor te diz: vinde a mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas o Senhor te diz: eu morri por você. Eu fui rasgado com uma pele exatamente igual a tua, por amor a ti. E eu posso te dar uma água que vai saciar toda a sede que você tiver. Ninguém jamais pode te dizer isso. Uma família, um amigo, ele pode te dar um descanso de apoio, um descanso fraternal, um abraço, um ombro amigo. Mas somente o Senhor pode te dar um descanso na sua alma. Somente o Senhor pode te dar esse descanso que ninguém mais pode dar. Jovem, toda vez que você pega o caminho errado, toda vez que você tenta viver a bênção do Senhor da sua forma, você somente atrasa o que Ele tem para sua vida. Jovem, o Senhor não quer que você tenha um relacionamento vazio. O Senhor quer que você viva as promessas dEle para sua vida. Então o Senhor quer que você tenha um companheiro, uma companheira virtuosa, virtuoso, que conjuntos vocês possam glorificar o nome dEle. O Senhor quer que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tente pegar atalhos, porque você somente atrasará as promessas dEle para sua vida. Jovem, o culto é de vocês, então é com vocês que o Senhor quer tratar nessa noite. E eu venho dizer que, me perdoa se a palavra estiver ferindo, mas, assim como o médico, antes de costurar um corte, uma ferida, o médico precisa desinfetar aquela ferida, ele precisa limpar, tirar o vidro, o estilhaço, ir no fundo da ferida para poder tirar toda a bactéria. E essa parte de limpar dói, fere, machuca, arde. Então
você pode estar ouvindo tudo isso e dizer: mas eu tô quebrado, mas eu tô no chão, mas eu não sei o que vai ser de mim. Você esqueceu que o Senhor é o oleiro? Você esqueceu que a palavra diz que o Senhor pode pegar um vaso, que é eu e você, totalmente quebrado, e refazer e deixar ele melhor do que estava antes? Aproveita essa fase que você está quebrado. O Senhor te diz: muitas vezes eu não te dou aquilo, eu não faço aquilo, não porque eu não quero te dar, não porque eu não quero fazer, e muito menos porque eu não posso, porque tudo eu posso. Mas o Senhor te diz: eu estou amando desenvolver relacionamento com você nesse tempo. Eu estou amando ver que nessa fase, enquanto eu não te dou isso, você clama a mim, você ora a mim, porque se quando eu te der eu perder você, um provedor importa mais do que a providência. O Senhor importa mais do que a tua bênção. Se no deserto você tem ele, mas na terra prometida você não tiver, vai fazer sentido a terra prometida? Não vai fazer sentido. Então, se você está na tempestade, aproveita essa tempestade para contemplar a presença dele no teu barco, para honrar a presença dele no teu barco. Muitas vezes você não está cansado da caminhada com o Senhor. Muitas vezes você está cansado de fazer força para fugir da vontade de Deus. Você está cansado de tentar desviar e não conseguir, e só sentir mais dor por se machucar lá fora. E depois você volta machucado, mas faz de novo o que você disse que ia se arrepender. Então o Senhor te diz: pare de fugir do meu chamado. Pare de negar a minha voz para você. Pare de tentar fugir dos meus caminhos e não conseguir. Aceita o teu chamado. Aceita que o Senhor te chama de escolhido, de geração eleita, de povo dele que foi resgatado pelo sangue da cruz. Aceite que o Senhor te diz: tu é meu. Você não pertence ao mundo. A palavra do Senhor vai dizer: mas, por favor, renovem as vossas mentes, para que possam comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, jovem, você precisa renovar a sua mente, para que você possa ver, e quando você viver, terá certeza de que a vontade do Senhor é bem melhor do que a sua, de que a vontade do Senhor faz valer a pena todo o sofrimento da espera, do processo, da lapidação, tudo isso. A vontade do Senhor faz valer a pena. O Senhor te diz: quando eu tratar aquela área que você foi traumatizado, aquela área que você foi enganado, aquela área que você foi machucado, aquela área que você foi constrangido pelos homens, aquela área que você foi desenganado pela medicina, quando eu tratar cada ferida em ti, a tua vida será outra, porque eu, o Senhor, irei fazer. E o Senhor te diz: não desista no meio do caminho. Jeremias 29:11, o Senhor vai dizer: eu tenho planos de paz para vocês e não planos de desgraça. Eu quero te dar o fim que você espera. Então o Senhor te diz: não desista no meio do caminho, porque o plano que eu tiver para você será um plano de paz, será um plano certo, que você não vai ser machucado, porque quando eu, o Senhor, faço, é bom, é perfeito, é agradável, porque foi Ele quem te deu, porque foi Ele quem fez na sua vida. Jovem, 1 João, capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: jovens, eu vos escrevi, porque vós sois fortes. E aí a gente lê essa parte e pensa o quê? Sou forte, eu sou top. Jesus está dizendo que eu sou forte. Mas qual é a outra parte do versículo? Jovem, vós sois fortes, se a palavra do Senhor estiver em vós. Então eu quero que você entenda que sem a palavra você não é nada. Você não pode, você está sem a sua armadura se você estiver sem a palavra do Senhor. Quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez a carne? Jesus. Como que o ramo pode estar de pé, pode estar sustentado, se ele não estiver na videira? João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, se você quer permanecer de pé, você precisa estar na videira que é Jesus. Você só é forte se você estiver com a palavra aqui dentro. Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então guarde a palavra do Senhor no
noite: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Eu sei que Satanás fica soprando no teu ouvido: sai que vai ser mais fácil. Se você sair, você vai ter outras coisas para satisfazerem você, para te darem alegria. Só que Jesus está dizendo: fica. Jesus está dizendo que se você sair dele, ele vai se apartar de você também. Mas Jesus está dizendo que se mesmo quebrado, você permanecer na presença, que mesmo machucado, você permanecer na presença, ele também vai permanecer em você. Então enquanto Satanás diga sai, Jesus está dizendo: fique em mim e eu ficarei em ti. Então não saia da presença, não saia daquele que te sustenta, não saia daquele que pode e que vai te manter de pé e que vai realizar as tuas promessas. Ora, todas as promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma caiu por terra, nenhuma falhou, mas todas se cumpriram. Todas as promessas que Jesus fez aos teus servos na palavra se cumpriram. Jesus foi morto, Jesus passou pela cruz, mas ele foi glorificado, mas ele ressuscitou como o Pai havia prometido. Então por que você duvida quando o Senhor te diz algo? Eu já falei, o Senhor ele só não te dá ainda, não faz ainda, porque o Senhor quer ter relacionamento com você, porque o Senhor quer te provar, para depois te aprovar e depois te abençoar. Então não desista no meio do caminho. Eu não aceito Satanás dizer para os jovens que eles não são amados, que eles não são perdoados, que eles são... Eu não aceito Satanás pegar as inseguranças de vocês e querer jogar na cara de vocês: você é isso, você é aquilo, você deixa de ser isso, você deixa de ser aquilo. Enquanto o Senhor se fez tão falho quanto eu e você apenas por te amar, enquanto Jesus foi rasgado e morto por mim e por você, você vai ouvir o que Satanás está dizendo para você? Enquanto o dono do universo te chama de escolhido, te chama de geração eleita. Eu não aceito que você dê ouvidos a outra voz que não é a voz do Senhor. O Satanás ele não pode ter poder contra mim, contra você, se eu e você estamos com a armadura, estamos com a palavra do Senhor em nós. Então não aceite setas que não sejam a voz do teu Senhor sobre você. Entenda que desde a fundação do mundo o Senhor te escolheu. É isso que a palavra vai dizer, que antes do Senhor criar o mundo, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha planejado que seria preciso te adotar para ser filho, mas apenas por meio de Jesus. Entenda que você é mais do que vencedor se você estiver nele. Sozinho você realmente não pode, você é fraco, você é indefeso, você é vulnerável. Mas todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Se você estiver nele, você passa pela falta de dinheiro, pela falta de alimento, pela depressão, pela traição, mas você precisa estar nele, para que então você possa encontrar o teu socorro no único que pode te dar esse socorro, o Senhor. Para que então você possa encontrar a plena satisfação naquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Para que você possa então se ver totalmente preenchido pelo amor dele. As pessoas acham que a verdadeira liberdade é pecar abundantemente quando você depende daquilo para ser feliz. Você depende de estar fazendo aquilo para se sentir feliz. Enquanto a verdadeira liberdade é ser amado pelo Senhor. Quando mesmo errando todo dia, falhando todo dia, Ele continua te amando. Ele continua te chamando para perto dele. E toda vez que você está fraco, Ele te diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jovem, o Senhor te diz: não importa o quanto você tenha errado, eu ainda seguro na sua mão. Quando você clama, eu ainda escuto o teu clamor. Quando você chora, eu ainda enxugo as suas lágrimas. Quando você está sozinho, eu ainda te vejo, eu ainda te abraço. Então não negue estar no Senhor, porque Jesus negou a sua glória para morrer por você. Então lembre-se de que vale muito mais a pena você esperar as promessas
dele se cumprirem do que se machucar lá fora. E que na presença dele, embora quebrado, você tenha a presença dele como um bálsamo sobre a sua alma. Enquanto você está lá fora machucado, você não tem nada. Mas quando você está com ele, nada te falta. E ele é o pastor da tua alma. E ele é aquele que cuida de cada ovelha, que se for preciso, ele deixa as 99 só para ir atrás de uma. Só para ir atrás de você. Eu fui essa uma que ele foi atrás. Eu tenho certeza que cada um aqui foi essa uma ovelha que o Senhor foi atrás. Então, jovem, guarde no seu coração essa palavra. Você vai continuar sentindo o pecado dentro de você até o seu último suspiro. Mas Gálatas 5:24 vai dizer assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas vontades. Então que eu e você possamos ser esses que são de Cristo, esses que negam dia após dia a carne, esses que negam dia após dia os pratos do diabo, esses que renunciam a si mesmos, esses que negam a tua carne, o teu querer, a tua vontade, para viver a vontade do Senhor. Porque para você viver a vontade do Senhor, você precisa deixar as tuas. Porque para você viver o que Ele tem para você, você precisa deixar o que você teria para você. E entender que é morrendo para si que você vive verdadeiramente para o Senhor e com o Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, te dizendo mais uma vez: lembre-se que o teu socorro somente vem do Senhor. E que vale muito mais a pena você não se deixar ser escravizado pela tua carne, porque você já foi liberto disso. No Romanos 6 vai dizer assim: como não ser então escravizado? Romanos 6, verso 12 em diante vai dizer, eu vou resumir para você: não se deixem dominar pelos desejos. Assim como antes vocês se entregavam para o pecado, se entreguem agora para Deus. Então, ao ouvir alguma vontade, algum desejo em você, você pode não ser livre de dar o primeiro olhar, mas você é livre de dar o segundo. O segundo é a escolha tua. Você pode não ser livre de tropeçar, mas é a escolha sua, mergulhar no pecado ou não. Então não se deixe dominar pelo pecado. Então se entregue para o Senhor. Se pro pecado você dizia assim: eu vou marcar, eu vou elaborar, eu vou maquinar aqui. Agora você vai elaborar, maquinar, planejar algo para a glória do Senhor. Agora você vai fazer tudo que você fazer pro pecado pro Senhor. Tudo se entregue para a honra e glória do Senhor. E agora você vai apresentar a tua vida como um sacrifício vivo, para que até o teu último suspiro você possa honrar aquele que te amou primeiro, aquele que deixou a glória dos céus para você. Como a palavra diz, se entreguem para o Senhor e vivam para Ele agora a nova vida que o Senhor tem para vocês. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Cadê você que está aí sentado?